Olá, tudo bem? A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 13 de dois grandes superpoderes, né? Uma que emerge, uma besta que emerge no mar, no meio do mar, e uma besta que emerge da terra. Dois superpoderes. Um identificado como o poder religioso e outro identificado como o poder político. Nós entendemos que o maior poder religioso do mundo é Roma, está em Roma, no Vaticano, ou seja, poder romano, poder religioso que tem uma influência extraordinária sobre o mundo inteiro. Falamos também sobre a besta que emerge da terra, ou seja, enquanto uma emerge do mar, e mar em profecias na Bíblia, Apocalipse capítulo 17, traz a revelação desse poder, são pessoas, são multidões. E enquanto a besta que emerge do mar surge no meio de muita gente, a besta que emerge da terra é um poder que surge em um lugar isolado, ou seja, que não tinha pessoas, ou seja, começa do nada. E a Bíblia diz que no fim dos tempos essas duas bestas se unirão contra o povo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Falando sobre a besta que emerge do mar. Olha o que diz. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Aqui nós entendemos e vemos que ela é comparada a um animal, ou seja, animal é um poder, é um reino. E ela é comparada aqui a alguns animais como leão, urso e leopardo. Esses são símbolos do sonho, da visão de Daniel no capítulo 7. Lembra que Daniel teve um sonho de 4 grandes animais? Então esse poder teriam estas características, ou seja, da Babilônia, que era o orgulho e a pretensão, a soberba. Esse poder herdaria de Babilônia, esse orgulho herdaria da Grécia, ou seja, dos gregos, a adoração de deuses, de imagens. E esse poder também herdaria dos medos e persas, leis fortes, leis que não se podem revogar. Esta é a besta que emerge no meio do mar, sendo como o poder romano, ou seja, o Vaticano. Por outro lado, a besta que emerge da terra, como eu falei, surge de um lugar inabitado. Vi ainda outra besta, versículo 11 do mesmo capítulo. Vi emergir do mar uma besta, né? Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Cordeiro na Bíblia é uma referência ao próprio Cristo. E fala que teria 2 chifres, mas falava como dragão, ou seja, disfarçado, né? Era um poder ali parecendo bom, um poder cristão parecendo bom, mas ao mesmo tempo, por trás tem os ataques sutis de Satanás. Esses 2 chifres representam 2 poderes, representam o poder civil e o poder religioso, ou seja, seria uma nação que não teria nem papa, nem rei. Existia liberdade religiosa, ou seja, você adorava o Deus que você quisesse, né? Mas também seria um poder político muito forte, o maior poder político e militar da história do mundo. E nós sabemos qual é essa nação. Você acertou. Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é comparado como esta besta que emerge da terra. Por que ela é comparada? Porque na perseguição que nós vimos em Daniel capítulo 7, no versículo que diz, versículo 25 e 26, que haveria uma grande perseguição de 1260 dias, ou seja, profeticamente 1260 anos, haveria uma perseguição, e ao perseguir o povo de Deus, os fiéis foram fugindo, e se estabeleceram em uma terra inabitada e disseram: aqui nós vamos construir o nosso próprio lugar, aqui não vai existir papa nem rei.
Ou seja, nós aceitaremos todas as pessoas que pedem auxílio e que pedem socorro. Então nós entendemos que as profecias se cumprem exatamente nos Estados Unidos da América, que surge ali de um lugar inabitado e hoje uma superpotência mundial, tanto política como militar. Porém, a Bíblia diz que esse poder religioso, parecendo cordeiro, ou seja, parecendo ser de Cristo, fala a respeito da liberdade religiosa, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele fala como dragão. Exerce toda a autoridade à primeira besta, ou seja, no fim dos tempos esses dois poderes se unirão. Houve uma tentativa de aproximação entre a autoridade do Vaticano e as autoridades dos Estados Unidos, mas não pôde ser feita uma aliança. Nós sabemos que o Vaticano, o poder, o reinado ali, né, eles querem fazer ecumenismo. O que é ecumenismo? Ecumenismo é união entre todas as denominações. Eles querem que todos se unem em um só propósito. Ou seja, todos nós somos de Cristo, todos nós fazemos a vontade de Deus e pronto, e está tudo bem. Mas nós sabemos que não é bem assim. Mas no fim do tempo, esses dois poderes, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, se unirão. Se unirão. E a besta que emerge da terra vai dar todo o poder, vai dar todas as ferramentas necessárias para que tudo isso aconteça. Olha o que diz aí o versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da pessoa. Ou seja, um decreto será lançado para que adorem a primeira besta. A questão de tudo o centro de tudo é a quem você adora. A quem você está adorando ou a quem você adora. Será lançado um decreto. Aí fala bem assim, o versículo 16, a todos os pequenos, os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca, sua a mão direita e sobre a fronte. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então esses dois poderes se unirão. A besta que emerge da terra vai ajudar a besta que emerge do mar. Só que quando nós voltamos no capítulo 13, um pouquinho diz o seguinte... Versículo 3 diz, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Por que essa besta sofreu uma ferida mortal? Só que ela foi curada. Entendemos que em 1798, ao finalizar a perseguição de 1260 anos, que começa em 538 vai até 1798, essa ferida mortal foi um ponto final que Napoleão Bonaparte, com seu general Berthier, prende o Papa Pio VI em 1798 e ele morre em Valência, na França. Ou seja, foi um golpe muito forte para o papado. Só que a Bíblia diz que esse poder seria curado. E esse processo de cura já começou, né? E só vai ser efetivamente curado quando esses dois poderes derem as mãos. E é isso que vai acontecer. Roma, Vaticano e Estados Unidos vão darem as mãos uns aos outros, um ajudarão ao outro, para que faça uma união de todas as igrejas, de todas as denominações em um só propósito. E nós sabemos que devemos seguir o que diz a palavra de Deus. Esse decreto... como está no catecismo, para que todos os povos da terra santifiquem e guardem o domingo como dia do Senhor. Acontecerá esse decreto, são profecias e é isso que vai acontecer. Talvez você possa não acreditar no que eu estou falando, mas em breve isso irá acontecer e você precisa definir de que lado você está. Quando Nabucodonosor ergue uma grande estátua no campo de Dura, veja que no sonho de Nabucodonosor, a estátua que ele sonha, e que Deus, através de Daniel, revela
a Nabucodonosor, a cabeça de ouro, os peitos de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro. Veja que Nabucodonosor constrói uma grande estátua, não do jeito que ele sonhou. Com mais orgulho e pretensão ainda, ele constrói uma estátua toda de ouro. E força ali uma adoração. Todos os povos deveriam ajoelhar-se quando tocarem as trombetas. Deveriam ajoelhar e adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor havia feito. Porém, os 3 amigos de Daniel permaneceram em pé. O que vai acontecer no final dos tempos é: a quem você está adorando? Você continuará de pé diante da palavra de Deus, ou você vai se curvar perante a besta? O poder que tanto massacrou o povo de Deus. Nós entendemos que um decreto dominical acontecerá e nós precisamos ficar do lado da Bíblia. Sabemos que o dia do Senhor na Bíblia não é o domingo. E você sabe muito bem disso que eu estou falando. A Bíblia fala exatamente do sábado, o dia do Senhor. Porém, quero deixar uma coisa bem clara aqui, porque muitos dizem: os adventistas só pregam sobre a lei, sobre o sábado. Não. Entendemos que a lei não salva. A lei não salva. A lei para os adventistas do 7º dia não é ponto de salvação. A lei, ela mostra o nosso pecado e o apóstolo Paulo deixa muito claro isso. O apóstolo Paulo diz: olha, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não me dissera não cobiçarás. Então a lei tem essa função de mostrar quem somos nós. De mostrar quem somos nós, o nosso pecado. Porém, ela não tem o poder para nos limpar, para nos purificar. Somente o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, pode nos limpar, pode nos purificar. Então é Ele. A lei tem a função de nos apontar o remédio. A lei tem a função de nos apontar a cura para o nosso pecado. O sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus. Porém, não anula a lei. As pessoas que são salvas em Cristo são salvas para obedecer. A graça, ela nos concede essa bênção. Jesus nos concede essa bênção de sermos salvos pela graça. E uma vez salvos pela graça, obedeceremos pelo amor. Esses 2 poderes se unirão e forçarão uma adoração à sua imagem. E nós precisamos decidir de que lado que nós estamos. Muitos que já conhecem, vão deixar se aproximar o decreto dominical, mas a serva de Deus, Ellen White, ela diz: muitos vão deixar para quando o decreto dominical acontecer, se aproximar de Deus, só que aí será tarde demais. Isso é algo transformador que vem ao longo do tempo. É algo genuíno, não é de repente. E muitos que agora estão me ouvindo falar vão aceitar e serão salvos. Quando isso acontecer, eles vão dizer: olha, realmente eles falaram a verdade. Não somos exclusivistas. Pelo contrário, os maiores fiéis não estão dentro da igreja adventista. Há muito mais fiéis fora da igreja adventista do que dentro da igreja adventista. Acreditamos assim. É isso que a igreja adventista prega. Nós cremos que eles ouvirão a voz do Senhor, sairão de onde estão e se unirão em um só povo. João capítulo 10 deixa muito claro. Olha só o que João 10 fala. Vamos aqui. João capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Olha, versículo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Isso Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: olha, eu tenho uma igreja, eu tenho um povo. Quando ele diz: eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, ele está dizendo: eu tenho um povo que ainda não estão aqui. É isso que a Bíblia está dizendo. A mim me convém conduzi-las, elas ouviram a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Eu sou o bom pastor, versículo 14. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então todas essas pessoas ouvirão a voz de Deus. Naquela época, existiam os apriscos públicos.
as pessoas levavam suas ovelhas para as pastagens e colocavam nos aprisco. E como que eles separariam as ovelhas uma das outras? Apenas pelo falar, apenas pelo chamar das ovelhas, e elas ouviam a sua voz. Então, no fim dos tempos, muitas pessoas, muitas ovelhas do Senhor, darão ouvidos à voz de Jesus e se unirão no aprisco do Senhor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.